Tudo bem com vocês? Neste vídeo eu pretendo discutir ou iniciar uma discussão sobre um tema que me parece atual e que vai ocupar os interesses e as preocupações dos que pesquisam, do que estudam, dos que refletem em vários segmentos, né, várias áreas, incluindo a ciência da informação, claro, que é a área que nos interessa aqui de imediato. Esse tema é a hibridização, a relação entre o presencial e o remoto, ou melhor, o presencial e o virtual. Eu acho que esse é um tema que nós vamos discutir, debater muito nos próximos anos, porque nós tendíamos a pensar que em determinadas situações presenciais, o uso e o emprego de, do virtual ele devia ser evitado. Então, por exemplo, em sala de aula, nós pedíamos para que os alunos não utilizassem o celular. Isso muito antes da pandemia. Só que os alunos continuavam utilizando, ou pelo menos continuavam carregando, portando os celulares em sala de aula. Eu cheguei a combinar com alunos que eles utilizassem o celular, mas no modo mudo, e que quando eles recebessem alguma ligação e que fosse uma ligação importante, eles deviam sair de sala de aula e fazer o atendimento lá fora. Claro que em algumas situações isso não foi respeitado, eu cheguei até ter aluno que queria utilizar fone de ouvido em sala de aula, e aí as discussões naquela época, elas não avançavam, claro, porque a gente ainda não tinha como resolver ou, no mínimo, discutir essa situação. Hoje, ela está se fazendo muito presente. Eu estava num evento há uns 15 dias atrás e eu percebi, enquanto assistia uma palestra, e eu percebi que muitos dos participantes daquele evento, eles ficavam utilizando durante a palestra, eles ficavam acessando o celular e acessando as redes. Essa foi uma constatação, claro que eu já sabia, como todos nós sabemos, mas ela, naquele momento, ela me levou a refletir um pouco. Não é possível mais que a gente conteste esse uso. Então, hoje eu acho que o homem em si, a mulher, claro, né, ele está num momento em que ele relaciona o presencial com o virtual. Ele vive o presencial e, ao mesmo tempo, ele vive o virtual. Ele está presente em algum lugar, né? Ele está presente, por exemplo, em sala de aula, ele está presente numa palestra, ele está visitando algum lugar, ele está no cinema, ele está no teatro, mas ao mesmo tempo em que ele participa desse evento, dessa situação, ele também fica acessando o seu celular, as redes, e ele fica então nessa junção do virtual com o presencial. Não há mais tão clara essa distinção. As pessoas não percebem mais que, na medida em que elas estão utilizando o celular, elas estão entrando, elas estão acessando redes em algo que elas estão participando presencialmente, elas podem causar alguns problemas. Elas não percebem mais isso. E não percebem por quê? Porque isso se tornou normal. O que nós temos que discutir agora é como isso vai se dar. Como é possível a convivência do presencial com o virtual? É isso que a gente tem que discutir. E na minha fala, nesse evento, no momento em que eu fui falar, eu levantei esse assunto
porque me pareceu importante, na medida em que as pessoas que estavam lá, as pessoas que estavam acessando o celular e não acessavam o celular ou as redes buscando algo que fosse muito importante, elas não estavam fazendo isso, elas viam, olhavam o celular a cada minuto, buscando o quê? Algo importante? Não, eles estavam vendo se colegas tinham postado alguma coisa, se havia um novo vídeo, algo assim, né? Algo irrelevante se nós pensarmos na característica da informação que estava sendo acessada, mas importante para a pessoa que estava acessando. Ela vive hoje nesse ambiente que foi impulsionado durante a epidemia. Então eu resolvi levantar essa discussão naquele momento porque me pareceu adequado. Claro que essa discussão ela precisa ir muito avante, né? Ela precisa, por exemplo, começar a discutir qual é o grau e nível de alienação que o acesso a informações simples, a informações que trazem muito pouco para as pessoas, o que é que esse acesso ele pode causar, que nível de alienação ele pode causar. A gente começa, às vezes, mesmo estando no presencial, nós estamos nos separando, nos isolando, nos distanciando daquilo que está acontecendo no presencial. Por outro lado, isso a gente vê muito em sala de aula, o uso das redes ele é importante. Muitas vezes o professor está comentando algo e em seguida, principalmente agora na época da pandemia, em que a gente usava algumas plataformas de acesso, os alunos já postavam no chat alguma coisa relativa àquilo que a gente estava conversando, e isso acaba sendo uma coisa muito importante, porque é um acréscimo, é algo a mais para as discussões que estão sendo desencadeadas e sendo desenvolvidas naquele momento. Isso me parece muito bom. Então a gente não pode negar a importância do acesso a redes, mesmo que no momento presencial. E olha, mesmo quando a gente fala no virtual, a virtualidade que nós vivemos durante a pandemia era uma virtualidade que se miscuía, né, com o presencial. Porque, na verdade, as aulas que nós estávamos ministrando, mesmo que à distância, ela era presencial, né? Todos estavam ao mesmo tempo participando de algo comum. Então, esse algo comum, mesmo que à distância, mesmo que se utilizando de recursos tecnológicos, ele era um momento presencial, né? Era presencial, não físico, nós não estávamos fisicamente juntos, mas era um momento presencial. Então eu acho que eu não quero me alongar neste vídeo, mas eu acho que isso é algo que a gente precisa discutir. Então esse virtual que se mistura, que se mescla com o virtual, quase como uma exigência, e eu acho que é uma exigência hoje, ele tem que ser discutido. Eu acho que hoje nós não mais vivemos as coisas separadas, presencial e virtual. Nós temos um híbrido dessa situação. Nós, ao mesmo tempo que estamos vivendo o presencial, nós estamos acessando à distância e não é em tempo real, né? São acontecimentos às vezes que foram postados não no mesmo dia, nem mesmo na mesma semana, no mesmo mês, no mesmo ano, não é algo de momento, não é de momento, mas eu acho que a gente precisa discutir. Eu acho que essa hibridez ela veio, não é algo que a gente vai descartar. Eu não concordo com isso. Eu acho que ninguém, quando está em algum acontecimento presencial,
não pode se valer dessa virtualidade ou fazer uso dessa virtualidade. Isso não existe. O que nós temos que discutir agora é a relação entre esse presencial e o virtual, essa hibridização, né, que está ocorrendo. É isso o mundo de hoje, não é? Então a gente precisa discutir isso. Como é que a gente faz para conviver com isso? Como é que as pessoas vão conviver com isso? Como é que as situações presenciais elas vão lidar com esses aspectos que são advindos de uma situação que a tecnologia nos trouxe, que as redes sociais nos trouxeram. Então, eu espero que a gente possa discutir isso com mais calma, em outros momentos, em outros textos, em palestras, a gente pode pensar e refletir sobre isso, ok? Se vocês quiserem, esse é o meu canal no YouTube e peço para que vocês possam se inscrever, né? Porque assim, cada vez que tiver um vídeo, vocês vão ser avisados, ok? Então, até mais.